Vamos ver o seguinte, o fluxo era positivo e depois ficou menos positivo. Então, o dφdt aqui, com essa escolha, o defluxo magnético dt, ele é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Ele é negativo, tá certo? O que o Faraday percebeu é o seguinte, a corrente vai surgir, ela só tem dois sentidos que eu surgir, ou assim, tá legal? Ela vai sempre surgir de tal forma que o campo criado por ela, caramba, aí você já tem que saber o campo criado por uma espira, mas é só qualitativamente. Por isso que uma vez eu desenhei as linhas de campo de uma espira assim, vocês lembram que eu desenhei isso no quadro? Nós calculamos só o campo ao longo do eixo, só ao longo do eixo. Ele era assim. Se isso aqui fosse corrente, o campo estava para cima. Mas depois eu desenhei e falei, olha, pode se mostrar que o campo de uma espira, o campo real, é esse daqui. Então isso, gente, vocês têm que saber. É super importante vocês saberem o seguinte, se essa espira estiver circulando, se a corrente na espira estiver circulando dessa forma, o campo gerado por ela aqui está para dentro ou está para fora do quadro negro? Está para fora. Vocês têm que saber pegar esse desenho mentalmente e botar na posição que vocês precisarem. Mas quem quiser gravar, pode, só para gravar, botar o polegar no sentido da corrente e os indicadores darão as linhas de campo dessa espira. Isso funciona como espira quadrada, qualquer tipo de espira, só que a simetria vai ser diferente. Mas tudo que vocês precisam é saber se o fluxo, perdão, se o campo aqui estaria para fora ou para dentro. Pensem, por exemplo, no eixo. Quem não quiser pensar no desenho completo, lembra só do eixo. E aí é bem fácil. Vocês podem até usar meu Savart na hora, fazer aquele produto DL, vetorial L, só para ter a direção e sentido. Então, por exemplo, no centro está para fora, porque tinha DL, vetorial, o vetor que sai do DL até o ponto de observação. DL vezes isso está para fora, certo? Então, aqui, olha só, a corrente, se ela fluir nesse sentido, o campo está para dentro ou está para fora do quadro negro, aqui no interior da espira? Está para dentro. Esse campo dá um fluxo positivo ou negativo com essa escolha? Positivo. E aquela variação era negativa. O Faraday percebeu que a corrente induzida, ela sempre flui de modo que o campo criado por ela tem um fluxo que tem um sinal contrário da taxa temporal do fluxo que começou a produzir aquela corrente induzida. Então aqui, quando você move essa espira para cá, o fluxo que era positivo ficou menos positivo. Então, defluxo dt é menor do que zero. Eu preciso fluir a corrente de modo que o fluxo do campo gerado por ela seja positivo. É isso? Isso vai dar uma fórmula, tá? É um menoszinho, um sinal negativo que aparece na lei de Faraday, é exatamente fruto dessa observação do Faraday dos experimentos, ok? Mas por enquanto eu estou só descrevendo o experimento. Já eu vou botar essa fórmula no quadro, é uma fórmula pequenininha. Pois bem, então nesse exemplo acontece isso. E assim por diante. O Faraday percebeu, né, se você tem aqui, por exemplo, uma fio enrolado numa bateria e aqui tem uma chave. Então não está fluindo. Aqui tem uma certa fenda lá na sua bateria. Não está fluindo corrente nenhuma porque o circuito está aberto. E aqui você tem um monte de espiras também. E aqui você tem um aparelho para medir correntes, um galvanômetro. Não é apenas um aparelho, um ponteiro que vai dizer se está fluindo ou não corrente por aqui. Porque não está fluindo nenhuma corrente por aqui. O que o Faraday percebeu é que correntes apareceriam aqui sempre que você ligasse e depois desligasse
Por quê? Quando você liga, a corrente que era zero, ela começa a fluir. Então, passa uma corrente por aqui, corrente gera campo. Se a campo magnético, se a corrente varia com o tempo, o campo magnético criado por ela também varia com o tempo. Se ele varia com o tempo, o fluxo desse campo através aqui das outras espiras, ele vai variar com o tempo. Se tem taxa de variação de fluxo, você mede corrente. Só que depois de um tempo, quando você fecha aquela chave, essa fêmea aqui, essa bateria, ela mantém uma DDP constante nos terminais, você acaba estabelecendo uma corrente o quê? Constante. Até no transiente, quando você fecha a chave, sai de zero até o valor da corrente que vai ficar fluindo ali. Quando essa corrente fica constante, o que acontece com o campo gerado por essa corrente? Ele não é nulo. Corrente gera campo. Mas se a corrente é constante, o campo gerado por ela também é constante. Ele não é uniforme. Para pontos muito distantes ele é fraquinho, mais próximos ele é mais forte, porém, ele é constante no tempo. Se ele é constante no tempo, não tem mais taxa de variação temporal do fluxo através das outras espiras. E aí não tem o quê? Corrente induzida. O Faraday percebeu isso também. Quando ele ligava o circuito próximo ao outro, você via uma corrente aparecer no outro. Só quando ligava, depois parava de ter corrente. E depois, quando ele abria a chave, quando ele desligava, quando você desliga uma corrente, o que acontece? Você causa uma variação naquela corrente. Tinha um valor igual a zero depois do tempo. Olha, se a corrente está variando, o campo magnético gerado por ela também está variando. Só que agora a variação é no sentido oposto, concorda? Se antes a corrente aumentou, causou um fluxo lá, vamos supor que numa dada escolha de normal aumentasse. Quando você abre a chave depois, ele vai diminuir. Então você vai verificar, quando você liga a chave, flui no sentido. Eu não sei qual é o sentido, depende do desenho aqui. Não estou preocupado com isso agora. Mas quando você abre a chave, flui em que sentido? No sentido oposto. Porque a taxa de variação temporal do fluxo magnético tem sinal oposto. Tá certo? Então, experimentos desse tipo e vários outros foram feitos pelo Faraday. Aqui acho que vale a pena, pelo menos, isso aqui é uma chave C. Então vou botar assim, o Faraday observou que quando a chave C era ligada ou desligada, fechada, surgia uma corrente, desculpa a letra aqui, vou melhorar um pouco, corrente induzida no circuito da direita. Isso aqui é um galvanômetro para medir corrente. Isso é um aparelho que mede corrente. Galvanômetro. Então, gente, escrevi vários experimentos. Não, só no final da aula. Então, tem vários experimentos desse tipo e o Faraday, a partir de vários, não só desse daqui, certamente ele ficou meses trabalhando com essas coisas até chegar à conclusão e escrever uma equação que a gente vai escrever agora, ou estabelecer com palavras essa equação que está aqui. Isso eu vou chamar de lei de Faraday e a partir daqui a gente vai tentar fazer algumas aplicações, entender um pouco melhor a parte matemática agora. Então, a partir dos experimentos, levaram a escrever isso daqui, ó. Isso aqui é a FEM induzida, é a FEM que vai dar o RI.
se o R for a resistência da espira. Resistência da espira. Então surge uma corrente induzida porque apareceu uma fé induzida. Então essa fé induzida, e o que o Faraday recebeu foi isso que está aqui, ó. E esse menoszinho aqui vai significar que eu falei ali. Mas eu vou voltar a falar mais nesse menos. Mas vocês já sabem o que está em jogo. Vai ficar mais claro quando eu fizer um exercício. E esse φB aqui, onde? φB, eu uso sempre a letra φ para fluxo. Agora estou botando o índice B, porque nós já vimos falar de fluxo elétrico também. Então esse φB é fluxo elétrico a certa superfície. É isso daqui. Esse cara daqui, a borda dele está ligada com a espira, né? Mas tem um detalhezinho aí de orientações para ninguém errar o sinal. Nós vamos fazer exercícios. Só quero fazer mais alguns comentários antes de partir para exercício. Então, aguardem um pouquinho uma explicação melhor para esse sinal aqui. Olha só, gente. Por esse experimento, aproveitando aí o que tem aqui, olha. Nesse caso, você tem variação de fluxo, porque o campo magnético através dessa superfície varia com o tempo. Vocês concordam comigo ou não? É muito importante o que eu vou falar agora. Nesse exemplo, em que o ímã se move, por que tem variação temporal de fluxo aqui? Porque o campo magnético varia com o tempo. Se ele varia com o tempo, quando eu calcular D escalar LDA num instante e no outro, está variando. Vai dar valor diferente. Nesse outro caso aqui, ou nesse caso aqui também, por que tem variação de fluxo magnético através da superfície ali, cuja borda é a espira? É porque o campo magnético varia com o tempo? Não. O campo magnético aqui, esquecendo o campo magnético gerado pela corrente induzida, tá vendo? Ele não varia com o tempo. Então, aqui, a causa disso é o fato de o campo magnético não ser uniforme no espaço, o campo gerado por essa corrente aqui, e você mudar de lugar a espira. Então, as linhas que furavam aquela superfície, que permitam falar desse jeito confortancial, agora são outras, tem uma densidade diferente. O campo magnético aqui é diferente do campo magnético aqui. Então, na hora de calcular esse fluxo, ou esse, ou cada vez mais distante daquele fio, eu tenho um fluxo diferente. Então, existem duas contribuições para esse menos dφ dt. Concorda comigo? E nós vamos escrever matematicamente essas duas contribuições. Então, vamos lá. Vamos analisar separadamente duas contribuições. Então, há dois tipos de contribuição para o cálculo do dφ dt. Então, vamos por partes. Por simplicidade, nós vamos analisar cada um deles separadamente. Então, um deles, por exemplo, espira fixa e B variável no tempo. Não importa por que ele varia no tempo. Se é porque você pegou o ímã e mexeu, ou se é porque você variou lentamente a corrente de um fio. Se você variar lentamente a corrente de um fio, você também espera que o campo gerado por aquele fio varie. Mesmo com a espira parada, se a corrente vai aumentando o campo
que atua naquela espira, tá certo? Então não importa mais o porquê. Eu botei no quadro alguns exemplos, mas agora não importa mais o porquê. Eu tenho uma espira fixa e tenho um campo no espaço que é não homogêneo e varia com o tempo. Nesse caso, a variação do fluxo, nesse caso, nós temos o seguinte, que a variação do fluxo, olha, eu não estou botando o sinal menos, eu só estou analisando essa taxa de variação, tá certo? Na hora de usar a lei de Faraday, isso aqui já é conhecido com o nome de lei de Faraday, é esse menoszinho. Mas nesse caso, essa variação de fluxo é dada por quem? O fluxo é isso aqui, ó. Isso aqui é o fluxo. Através de uma certa superfície. Eu quero o DDT desse fluxo. DDT do fluxo. Como essa superfície é fixa, eu não estou movendo aquela superfície, que a espira não está se movendo. É o campo magnético do espaço que varia com o tempo. Por isso que o fluxo vai variar. Então, o DDT daqui só vai dar diferente de zero, e esse cara aqui, nosso personagem principal, o campo magnético, varia com o tempo. Então, seria o DDT dele. Só que ele, como é função de x, y, z e t, não vamos botar a derivada total para a gente não causar confusão. Eu entro aqui com a derivada parcial. Isso aqui é um contínuo de produto escalar. Então, repetindo, quando a espira está parada e por algum motivo o campo magnético varia com o tempo, não importa como, existem fontes de campo magnético, você faz essas fontes variarem de alguma maneira, se moverem, não importa, para que o campo magnético, através da espira que está em repouso, varie com o tempo, tá bem? E aí eu pergunto, qual é a taxa de variação desse fluxo? É DDT do fluxo. Só que DDT no fluxo, como a superfície está parada, o DDT pode entrar. Só que o B depende de outras variáveis. Então aqui eu tenho que escrever derrom-B. Alguém não entendeu isso daí? Não se preocupem ainda, mas como é que eu vou fazer isso? Calma, primeiras coisas. Vamos chegar à hora do exercício e a gente vê como calcular cada uma dessas coisas. Então, beleza, todo mundo entendeu o que tem esse cara aqui, certo? Nesse caso, você tem o seguinte, pela lei de... Isso aqui é chamada... Isso aqui já é, vamos botar aqui, lei de Faraday. Já é chamada de lei de Faraday. Nesse caso, como aparece, como surge uma corrente induzida e a espira estava parada, você é obrigado a dizer que tem campo elétrico tangente à espira, porque como é que as cargas vão se mover? Certo? Então, nesse caso, você pode dizer o seguinte, que essa FEM está aqui, do lado direito está aqui, eu vou botar um menos ali, certo? Do lado esquerdo, você é obrigado a dizer que tem um campo elétrico. Tem um campo elétrico e a circulação desse campo elétrico é que vai ser a FEM. Então, do lado esquerdo, nesse caso, você pode dizer, você é obrigado a dizer que tem campo ali. Tem campo que vai pegar a carga, provocar uma força na carga, trabalho por unidade de carga é a FEM, lembra disso? Então, Q é que é a força, sobre Q, unidade de carga da UE, integrado no circuito todo, é que dá a FEM. Vocês podiam estar grilados dizendo, mas isso não é zero, isso só é zero na eletrostática. E a gente agora não está mais na eletrostática. Então, esse cara surge e não é zero, mas ele não é um campo eletrostático. Do lado direito tem menos isso daqui, ó. Derrom-B, escalar MTA, através de S
E S é a borda, C que está aqui é a borda de S. Isso que está aqui, gente, também vai ser chamado de lei de Faraday na forma integral, e agora tem uma outra sutileza incrível. Bom, primeiro, deixa eu fazer comentários aqui importantes. O primeiro deles era que isso que está aqui somente na eletrostática, esse cara é necessariamente zero. Somente na eletrostática. Nós não estamos mais na eletrostática. Variação temporal do cara gera um outro que está variando o tempo também. Não é mais eletrostática. Isso aqui só vale, isso aqui igual a zero, só vale na eletrostática. Então não se grilem, não se perturbem com o fato de uma circulação de R ao longo do nosso caminho fechado ser diferente de zero. Isso pode acontecer, desde que não seja na eletrostática. Porque o campo eletrostático é conservativo. O campo conservativo tem circulação nula ao longo de qualquer curva fechada. Mas aqui não é mais eletrostático. E esse cara é que é exatamente o trabalho com unidade de carga ao longo desse caminho que está aí. Isso aqui é a FEM, tá certo? Então, FEM, nesse exemplo, FEM é isso, e do lado de cá é menos o dFi. Isso é o que, vamos dizer assim, o que vem dos experimentos do Faraday. Agora tem uma outra sutileza. A sutileza é a seguinte: isso que está aqui é um campo dentro da espira para mover as cargas, certo? Vocês lembram de um exercício que está meio solto numa das listas? É o último exercício sobre condições de motor? Talvez não, porque quase ninguém fez esse exercício. Ele está meio perdidinho ali. Era para exigir de vocês conhecimento de que quando vocês têm meio 1 e meio 2, vocês têm que aplicar condições de motor na interface. Da mesma maneira, quando vocês... Isso vai ser muito importante até na hora de estudar ondas, tá? Quando você tem uma onda numa corda vibrante, amarra essa corda numa outra corda, você tem que impor condições de motor para saber quanto que volta, quanto que passa, se volta invertido, se não volta invertido. Os campos eletromagnéticos também, quando você muda de meio, você tem que saber o que aconteceu com eles. Como eles são campos vetoriais, você tem que saber o que aconteceu com as componentes normais e com as componentes tangenciais. E nós mostramos que a circulação, perdão, que o campo, que a parte paralela do campo era contínua. E na verdade, se você pensar nisso, a espira está aqui. Mas logo fora da espira, imagine uma curva grudadinha na espira. A circulação ao longo dessa curva grudadinha é a mesma que essa, concorda? Porque a componente paralela, ela é contínua. Então, na verdade, embora isso tenha vindo de experimentos com espiras, correntes e tudo mais, essa relação vale, inclusive, quando não tem espira nenhuma. Ou seja, imaginem uma curva fechada no espaço aqui, essa curva aqui. Não tem espira aqui, mas tem um ímã que está se mexendo. Então aqui tem um campo magnético variável. A variação desse fluxo, desse sinal de vento, é igual à circulação do campo elétrico nesse caminho fechado, mesmo que não tenha espira. Se tiver espira, vai provocar uma fé e uma corrente ali. Não tendo espira, vai ter esse campo no espaço, tá certo? Então, tudo isso é para afirmar para vocês que essa equação aqui, ó, esta equação, esta é esta daqui, tá certo? Vale
inclusive sem inspira. Ela é geral para qualquer curva fechada que você escolha, para qualquer superfície cuja borda seja aquela curva. Essa equação ela é geral. Mais adiante, depois da prova, nós vamos estabelecer o análogo dela na versão diferencial, que praticamente vai ser, para quem lembra que rotacional tem a ver com densidade de circulação. Usando o teorema de Stokes, vocês vão mostrar que essa equação, como ela é válida para qualquer S aqui, ela vai dar hot de E, rotacional de E, igual a menos de ρ B de ρ T. Essa vai ser a chamada lei de Faraday na forma diferencial. Aqui é a lei de Faraday na forma integral. E mais ainda, gente, essa equação vale inclusive sem inspira e mesmo para curvas que variam com o tempo. Gente, eu estou falando várias coisas que eu não estou demonstrando algumas delas. Eu falei que lei de Faraday é um dos pontos mais difíceis para mim da física, dessa física básica. Aqui novamente, a gente começou com o experimento de espira fixa. Aí eu chego nessa relação com a espira fixa, depois eu falo, olha, mesmo se não tiver espira ali, isso tem que valer, porque se eu puser a espira aqui, gera essa corrente. Então, mesmo sem isso é uma relação entre campos. Então tem que existir essa relação, mesmo se não tiver a espira material ali. Agora, essa é uma relação que certamente vale se a curva está se movendo. Embora ela tenha vindo de uma curva que não se move, imagine uma curva que está se movendo, pode até estar se deformando ou não, num dado instante ela coincide com aquela linha espira ali. Nesse instante, mesmo a curva se movendo, ela está coincidindo com a outra. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito não dependem do fato da curva estar se movendo. E se naquele instante ela coincide com a outra, o resultado é o mesmo. Porque esse DDT ele não está aqui do lado de fora, eu já estou afirmando que isso vale sempre. Qualquer curva S, né? Então, mesmo se a curva estivesse se movendo, essa curva imaginária, claro que ela poderia coincidir com a curva de uma espira que está se deformando. Mas esquece a parte material. Imagine uma curva matemática em que vocês imaginam essa curva se movendo, a superfície cuja borda é aquela curva se movendo junto com ela, e ela pode estar girando, fazendo qualquer coisa. Num dado instante, essa equação é válida. Sempre. Ela é válida sempre. Essa relação vale sempre. Então, é o que eu estou falando. Essa equação vale inclusive sem inspira material, quero dizer. E mesmo, isso aqui é um módulo, e mesmo para curvas que variam com o tempo. Então, ela é geral. Ou seja, ela é geral. Tudo bem, isso é uma coisa.